Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias hoje na exposição de João, capítulo 16. Nós vamos do verso 7 até o verso 11. Abra, por favor, sua Bíblia. Eu vou estar lendo na versão da na NAA. Você acompanha na sua Bíblia. João, capítulo 16, do verso 7 até o verso 11. Diz o seguinte: Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Feche seus olhos, vamos orar diante do texto santo. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que é o Deus de sabedoria, como está lá em Tiago, Senhor. Clamamos mais do Teu entendimento, mais da Tua sabedoria, Senhor. Purifica meus lábios, ó Pai, como foi dito aqui, Senhor, que eu diminua, Senhor, e que Tu sejas engrandecido nessa noite, Senhor. Meus irmãos vieram aqui Te ouvir, Senhor. Eu te peço, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Ajuda nossos corações a estarem ligados a Ti, nossa mente a estar focada, Senhor, nas palavras que vão ser ministradas e o nosso coração para que venha ser gravado, Senhor, o que vai ser ensinado hoje aqui, Senhor. Nos ajuda a conhecermos mais do Teu Santo Espírito, ó Pai, o Consolador prometido. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, essas palavras que nós lemos aqui agora, de João 16, são as palavras do próprio Jesus aos seus discípulos. Agora, eu queria que você imaginasse o seguinte: os discípulos aprendiam dia após dia aos pés de Jesus, o Messias que foi prometido, o Messias que chegou, o Messias tão aguardado. Dia após dia, esses discípulos aprendiam aos pés de Jesus. Eles tinham a presença física de Jesus ali. Podiam abraçar Ele, podiam chorar diante dEle, se alegrar com Ele, ali em sua presença física. Eles tinham o cuidado constante de Jesus, a liderança constante de Jesus, fisicamente ali. Esses discípulos observavam e experimentavam diariamente dos milagres que Jesus fazia. E o que eu quero que você perceba é como deve ter sido confusa para esses discípulos a frase que Jesus disse aqui no verso 7. É melhor para vocês que eu vá. É para o bem de vocês que eu parta, em outras traduções. Como algo pode ser melhor do que ter a presença física de Jesus ali? Bom, Cristo poderia ter falado inúmeras coisas que ocorreriam de boas, né, em relação à sua morte, a grandiosa conquista que ele obteria para nós por meio da cruz, mas aqui ele decidiu destacar a vinda daquele que não deixaria o seu povo inconsolável.
A vinda do Consolador, né, do Espírito Santo. Jesus destaca aqui que a sua partida física, né, seria para o bem deles, pois no plano redentivo de Deus, sua partida seria um marco para o envio daquele que traria um novo nível de profundidade, de proximidade com o Senhor, que antes não tínhamos experimentado, né? O Espírito Santo habitando dentro de nós. Precisamos, meus irmãos, entender a preciosidade que é ser a habitação do Espírito Santo. Francis Chan dá como título do seu livro, do livro que ele escreveu sobre o Espírito Santo, o título é O Deus Esquecido. De fato, para nossa vergonha, muitas vezes ele o é. A pessoa e a obra do Espírito Santo talvez sejam as menos citadas na maioria dos credos e confissões de fé. O que leva inúmeros cristãos a terem dificuldade de compreender e de discorrer acerca de quem é a pessoa do Espírito Santo e a sua obra. O pastor Sinclair Ferguson, ele vai além da expressão de Francis Chan. E eu concordo com ele, quando ele diz que o perigo maior dos crentes hoje é mais do que o Espírito ser um Deus esquecido, mas o fato de que muitos crentes hoje nem sequer sabem quem ele é. Quem ele realmente é, né? A obra dele nas suas vidas. Quem é a pessoa do Espírito Santo. Então veja, Jesus diz que é para o bem deles que ele partiria, pois a sua partida seria o marco para o envio do Espírito Santo, e muitos de nós sequer temos clareza ou profundidade a respeito do conhecimento desse Espírito. Você percebe a importância disso? De conhecer o Espírito Santo, de entender quem é a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Assim, meus irmãos, como as Escrituras são, no seu contexto geral, a revelação do Deus Todo-Poderoso ao longo da história, assim como as Escrituras revelam a história, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o Messias prometido, que veio e que virá, as Escrituras também são a revelação, a biografia do Espírito Santo, e devemos nos atentar para a atuação do Espírito na história revelada. Meu objetivo aqui hoje não é ser exaustivo, não é discorrer a respeito de tudo que trata nos textos bíblicos sobre o Espírito Santo, até porque não teríamos tempo hábil para isso, né? Seriam necessários muitos e muitos sermões. Mas o meu objetivo aqui hoje é dar um pontapé inicial sobre esse conhecimento da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então é disso que vamos discorrer hoje. É esse pontapé inicial para conhecermos mais sobre a pessoa e a obra do Espírito. No texto que nós acabamos de ler, de João 16, existe uma característica muito importante que eu julgo ser um bom ponto de partida para nós tratarmos a respeito do Espírito Santo. Nesse texto, Jesus, que é aquele que possui e sempre possuiu plena intimidade com o Espírito Santo, ele chama o Espírito Santo de o Consolador. Algumas versões podem ter pequenas variações dessa expressão, mas Jesus chama o Espírito de o Consolador. Essa palavra, nós vamos trabalhar um pouquinho dela primeiramente. Essa palavra no original, parakletos, ela é uma palavra extremamente carregada de significados. E vale a pena nós esmiuçarmos um pouco a respeito dessa palavra parakletos, a qual Jesus chamou o Espírito Santo, o Consolador. Essa palavra ela tem duas raízes. Para, que significa ao lado, mais ou menos como na palavra paralelo, ao lado,
e kletos, que vem do radical kaleo, que significa chamar. Ou seja, Jesus diz que o Espírito é como aquele que nós chamamos para o nosso lado, para nos auxiliar. Quando você não dá conta de algo, chama um auxiliador, um ajudador para estar ao seu lado naquela tarefa. O Espírito Santo, então, aqui, para ficar mais claro, né, tanto é assim que a NTLH traduz esse termo, ao invés de consolador, por auxiliador. O Espírito Santo, então, é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, aquele que nos assiste em nossas fraquezas. É da força do Espírito Santo que nós dependemos. E esse talvez seja o primeiro ponto importante de nós pararmos a respeito da palavra paracleto, consolador. Ele é o auxiliador, ele é aquele que nós chamamos para o lado. Sem ele não conseguimos realizar nenhuma obra que agrade ao Senhor. Jesus, que como aqui dissemos, tinha e tem plena intimidade com o Espírito, mesmo sendo Deus, foi do seu agrado depender desse Espírito Santo. Por toda a vida de Jesus, esse Espírito foi o seu auxiliador. Por toda a vida de Jesus, esse Espírito foi seu conselheiro, foi seu companheiro. Desde o nascimento de Jesus, que só foi operado pelo poder do Espírito Santo. O início do seu ministério, na qual o Espírito conduz ele até o deserto. O seu batismo, na qual a gente vê a presença do Espírito descendo sobre Jesus Cristo. No início do ministério de Jesus, como eu disse ali no deserto, né? No comissionamento dos seus discípulos, na morte de Jesus, o Espírito foi o seu companheiro, foi o seu auxiliador, foi o seu ajudador, foi o seu paracleto. Onde o próprio Cristo, meus irmãos, pôde falar, usando as palavras de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O próprio Jesus disse: é o Espírito do Senhor que está sobre mim. É Ele quem me ungiu para realizar essa obra. O Espírito do Senhor é o auxiliador perfeito. Ele conhece a vontade do Senhor e tem plena intimidade com Cristo. Ele também, meus irmãos, a partir do envio desse Espírito, ele também é o auxiliador, o companheiro da igreja do Senhor, do corpo de Jesus Cristo. Então, um ponto de partida muito importante que precisamos ter a respeito do conhecimento da pessoa do Espírito é que ele é o nosso auxiliador, esse paracleto, esse que é chamado ao nosso lado para nos auxiliar na obra que não poderíamos realizar sozinhos. Outro aspecto importante a respeito da palavra paracleto é, no contexto geral, meus irmãos, da Grécia Antiga, quando você tinha uma causa ou uma acusação num tribunal, era comum você chamar outra pessoa para estar junto de você, ao seu lado, ou seja, um paracleto, né? Era comum você chamar essa pessoa para lhe defender, para interceder por você, para falar em seu nome, como um advogado. Hoje, né? Naquela época não se tinha essa nomenclatura, né? Então, como um advogado hoje. Inclusive, a versão King James atualizada traduz o termo consolador por advogado. É o mesmo termo usado, por exemplo, para descrever a ação de Jesus em 1 João 2:1, que diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos
advogado, um paracleto junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a mesma expressão que é usada para dizer que Jesus Cristo é o nosso advogado, advém em nosso favor, ali em 1 João 2,1 é utilizada para falar do Espírito em relação a nós aqui. Esse Consolador perfeito é o nosso ajudador e o nosso advogado também. Nos é enviado para proteção da causa do povo do Senhor. É nesse Espírito que os santos do Senhor são selados e podem estar certos de que estão seguros, como está escrito em Efésios 1, verso 13 e 14. Se você puder abrir sua Bíblia, Efésios 1, verso 13 e 14. O Espírito nos dá essa segurança. Nos é dito que fomos selados nesse Espírito. Diz o seguinte: nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, ou seja, depois que vocês ouviram o evangelho de Cristo e creram nele, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, no Espírito Santo, que é este paracleto, nosso auxiliador em toda a caminhada, nosso garantidor, o penhor da nossa herança, o selo que nos dá segurança. Nós temos esse como nosso advogado que fala em favor de nós. Assim também, no capítulo 4 de Efésios, verso 30, também diz: e não entristeçam o Espírito Santo de você, o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nessa esfera, ainda, meus irmãos, da palavra paracleto, daquele que é chamado em nosso auxílio, também como nosso advogado, o Espírito também se mostra nosso intercessor. Lembra que eu falei que no contexto do tribunal da Grécia Antiga, quando você estava ali diante de uma acusação, diante de uma causa, era costume chamar alguém ao lado, um paracleto, para além de advogar em seu nome, também interceder por você, falar em seu nome. E o Espírito também se mostra como esse intercessor, como está escrito em Romanos 8, 26. Abra lá a sua Bíblia. Romanos 8, 26 é um texto muito interessante. Vemos o Espírito Santo como esse auxiliador, esse ajudador perfeito, e também como aquele que intercede por nós. Temos duas questões aí a respeito do paracleto, né? Romanos 8, 26 diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Eu sempre achei isso, abrindo um parênteses aqui, né? Eu sempre achei isso maravilhoso e muito interessante. Como nós, tendo essa comunhão com Cristo, com o Espírito, com o Senhor, em paz com Deus, somos tão falhos, tão fracos, que nem sequer sabemos orar como convém. Mas, pela graça poderosa do Senhor e do seu Santo Espírito, o verso continua. E ele diz: mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O verso 27, o verso seguinte a esse, nos explica o porquê do Espírito ser esse perfeito intercessor, esse perfeito ajudador. É porque ele é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, que preciosidade, né, meus irmãos, é ter esse paracleto perfeito ao nosso lado.
O Espírito Santo intercede de forma perfeita porque ele conhece a vontade de Deus de forma perfeita. Ele é o Paracleto perfeito, meus irmãos. Agora, correndo o risco de ainda cansá-los a respeito dessa palavra, Paracleto, há um último ponto que eu gostaria de destacar a respeito dessa palavra. Dentro do contexto grego de um tribunal, esse que era chamado para estar ao nosso lado, muitas vezes era chamado para que ele pudesse testemunhar em seu favor. Era, em alguns casos, uma testemunha ocular do caso. Era chamado para testemunhar em seu favor, em favor do seu amigo. E o Espírito, meus irmãos, também é aquele que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. Não foi sem motivo, meus irmãos, que Cristo disse antes de ser elevado aos céus. Ele disse o seguinte, isso está em Atos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O poder que recebemos do Espírito Santo enviado pelo próprio Jesus é o poder de sermos testemunhas de Cristo, apesar de sermos extremamente falhos e pecadores. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas, intercede por nós e também nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. Portanto, meus irmãos, convinha que Cristo partisse, mesmo em tristeza para os discípulos. Foi para o nosso bem que assim ocorreu, isso é o que o próprio Jesus diz, para que viesse o Consolador, a pessoa do Espírito Santo. E é interessante o uso do artigo definido, o Consolador, né? A pessoa, aquele que seria chamado ao nosso lado, nosso Paracleto. Isso vale destacar por um breve momento. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal, no sentido de que conseguimos nos relacionar com Ele, no sentido de que Ele se entristece com nossas atitudes, se alegra conosco, neste sentido de pessoalidade. Ele é aquele que foi chamado ao nosso lado, nosso Paracleto, que é nosso ajudador, auxiliador, consolador, conselheiro, advogado, intercessor, aquele que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. O Espírito tem prazer, meus irmãos, em exaltar o Pai e o Filho. O Espírito tem prazer em nos auxiliar. E uma das obras gigantescas da qual John Owen gastou metade do livro, o livro intitulado O Espírito Santo de John Owen, vale a pena ler. Metade do livro praticamente é só falando sobre como o Espírito Santo atua na obra de santificação do crente. Então, o Espírito atua nesta obra santificadora, moldando a vida do cristão cada vez mais ao espelho, à imagem de Cristo Jesus e agradando a Deus. O Espírito tem prazer em exaltar o Pai e o Filho. O final do verso 7, meus irmãos, que diz o seguinte: se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. O final do verso 7 do nosso texto base também nos revela que Cristo tem, no plano eterno, por uma de suas funções, comissionar o Espírito a nós. É Ele quem nos envia o Espírito Santo, e esse envio, meus irmãos, é extremamente importante porque nos permite ter uma união muito mais íntima com o Pai e com o Filho.
Veja bem, um pressuposto antigo, já bem firmado na teologia cristã, é que Jesus Cristo é o Filho eternamente gerado do Pai, não criado. Assim como o Espírito é eternamente proveniente do Pai e do Filho. Por isso, o envio desse Espírito nos permite ter essa união. Aquele que é proveniente do Pai e do Filho nos liga, nos une e exalta cada vez mais o Pai e o Filho nas nossas vidas. Os credos antigos, como o credo de Atanásio, aproximadamente do século V, trata mais especificamente da Trindade. Ele já deixava isso claro. No credo de Atanásio está descrito: o Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado, eternamente gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. A Confissão de Fé de Westminster, uma das confissões mais influentes de todos os tempos, também descreve o seguinte: o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Esse pressuposto é extraído, meus irmãos, de diversos textos que tratam do Espírito Santo como sendo o Espírito de Deus, como a gente vê em Gênesis 1, verso 2, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e em Mateus 3,16, onde é dito que depois que Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu a ele em forma de pomba, e em outros diversos textos, ou seja, o Espírito é proveniente do Pai. Ao mesmo tempo, textos como o de 1 Pedro 1,11, trata do Espírito Santo como sendo o Espírito de Cristo. Gálatas 4,6, nos é dito que Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Assim, como em diversos outros textos bíblicos também vemos esta prova de que o Espírito é proveniente do Pai e do Filho. Vários argumentos, muitos outros argumentos e textos corroboram para esse pressuposto, nos permitindo, meus irmãos, assim, afirmar que o envio do Espírito por parte de Cristo nos permitiu entrar nessa comunhão muito superior com o Pai e com o Filho. O Espírito que habita na vida do cristão é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, o Espírito proveniente do Pai e do Filho. Vamos seguir então, meus irmãos. Já falamos a respeito do Paracleto, falamos a respeito do envio do Espírito proveniente do Pai e do Filho, dessa comunhão. Vamos seguir o verso 8, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencerá, no original, dá a ideia de alguém que reprova a atitude de outra pessoa, que repreende outra pessoa, que expõe, que torna claro a falta de outra pessoa, a falha de outra pessoa. Então, o Espírito convencerá, ele mostrará, exporá o erro do mundo a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo. E Jesus destrincha um pouco mais. Às vezes eu gostaria que Jesus tivesse descrito textos e textos a respeito de cada aspecto desse. Mas Jesus decidiu destacar uma frase, né? Jesus destrincha um pouquinho mais a respeito desses 3 pontos. De como o Espírito Santo trabalha expondo o erro do mundo. E aqui já falamos do Espírito como pessoa, né? A pessoa do Espírito Santo, ele como sendo esse Paracleto. E agora estamos falando um pouquinho da obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, no verso 9, o verso seguinte, Jesus diz: do pecado, porque eles não creem em mim. No verso 9,
nos diz que o Espírito convence, expõe o erro do mundo em relação ao pecado, porque o mundo não creu em Cristo. Esse, meus irmãos, é o pecado basilar, a incredulidade no Evangelho de Cristo como Filho de Deus e o Salvador do mundo. O Espírito Santo é quem nos convence, é quem convence o homem do seu pecado. Meus irmãos, em quase 130 anos de história dessa igreja, onde milhares de sermões, né? Acho que é sermões, foram pregados, onde a exposição das Escrituras foi feita de forma fiel e é pregada de forma fiel ainda hoje. Nenhuma alma nesses 130 anos, quase 130 anos, foi convertida a Cristo que não fosse pelo poder do Espírito Santo. Não foi, meus irmãos, a eloquência de nenhum pregador, o esmero e a dedicação de nenhum pregador. Eloquência nenhuma tem a capacidade de transformar, meus irmãos, corações como o Espírito Santo tem. Isso acontece, meus irmãos, porque a regeneração do homem, esse transformar do coração, é uma transformação completa, total, ao ponto de ser dito que é um nascer de novo, é um novo nascimento. Éramos mortos espirituais, não tínhamos capacidade nenhuma de nos avivarmos espiritualmente. É o Espírito que nos dá vida, que nos faz nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Jesus disse a ele: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Em João 3,5. Ninguém, meus irmãos, que vem a Deus pode vir sem crer em Cristo Jesus, como Filho de Deus. E é por isso que ele diz que o Espírito Santo mostraria, exporia esse erro em relação ao pecado, que é basilarmente, quer em seu fundamento, o fato de não crer em Cristo como Filho do Deus vivo. Essa foi a confissão de Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus disse, né? Foi o próprio Deus que revelou isso a Pedro. Ele não teria a capacidade de proferir tal coisa, de chegar a tal conclusão sozinho. Somente o Espírito de Deus nos permite afirmar isso verdadeiramente, de coração. Mas o Espírito de Deus, meus irmãos, o Espírito Santo, também é aquele que expõe o erro do mundo em relação à justiça, à sua justiça. O mundo possui, meus irmãos, uma convicção completamente equivocada da justiça. O Espírito nos convence, ele é quem nos convence de que o padrão de santidade de Deus é incrivelmente superior ao que nós podemos alcançar. É tão elevado que não temos como chegar lá. Ele é quem nos mostra, o Espírito Santo é quem nos mostra, que, como está lá em Isaías 64, que os nossos atos de justiça, os atos de justiça dos homens, são como trapos de imundície diante do Senhor. Não tem valor, são completamente manchados do pecado. Somente pelo poder que há no Espírito Santo, o lavar do sangue de Jesus, por meio da fé, que nossos atos são aceitos e podemos agradar a Deus. Então, é aí, meus irmãos, que mais uma vez o Espírito aponta para Cristo, esse Espírito que tem prazer de exaltar o Pai e o Filho. É aí que ele aponta para Cristo. Cristo é aquele que cumpre toda a justiça em nosso lugar e nos leva a ter paz com Deus. Somente assim, por meio da fé em Cristo Jesus, é que podemos agradar ao Senhor.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, o Espírito, nas 3 posições que Cristo colocou da sua obra, é aquele que convence, expõe o erro do mundo em relação ao pecado e mostra o pecado basilar, que é não crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus. O Espírito é aquele que mostra o erro do mundo em relação à justiça, que nos mostra que os atos de justiça dos homens são como trapos de imundície, que a santidade, o padrão de santidade de Deus é elevadíssimo. E mais uma vez, somente em Cristo podemos ter atos de justiça aceitáveis. No ministério terreno de Jesus, Jesus expôs a falsa justiça dos fariseus, dos saduceus, do judaísmo de forma geral. Mas agora, Jesus diz, eu vou para o Pai. Jesus iria para o Pai, inclusive mostrando que ele era aprovado por Deus. Mas o mundo não o veria mais, pois caminha em um caminho de trevas e de destruição. Mas, meus irmãos, aqueles que são de Cristo ainda o veem. O Espírito torna claro a pessoa de Cristo em cada situação, aos que são de Cristo, aos que são do Senhor. Observem como Jesus consola os seus discípulos. Volta um pouquinho lá em João 14. João capítulo 14, verso 19 e 20. Olha como Jesus consola aqui. Logo depois dele falar da vinda desse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, ele diz, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Verso 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Após a vinda desse Espírito da verdade, veríamos a Jesus Cristo pelos olhos da fé, por meio do Espírito. Foi aí que nós tivemos o pleno cumprimento, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, por meio do Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, essa obra do Espírito Santo é uma obra magnífica, uma obra maravilhosa, de permitir ter esse nível de comunhão com o Filho e com o Pai. Por fim, o Espírito tornará exposto o erro do mundo em relação ao juízo de Deus. A compreensão do mundo quanto ao julgamento de Deus também é terrivelmente equivocada, meus irmãos. O mundo ama a impiedade. E o príncipe desse mundo, ao qual eles amam e servem. E nos é dito que o Espírito convencerá, mostrará o erro em relação a esse julgamento, a esse juízo, mostrando que Satanás já está condenado. O príncipe deste mundo, o diabo, já está condenado. Não existe, meu irmão, um embate de forças equivalentes entre Satanás e o Senhor Deus. A derrota de Satanás já é certa, meus irmãos. A cruz de Jesus foi a grande estaca que fincou essa derrota de Satanás. E o Espírito nos mostra, mostrou a nós, convenceu a nós, está em nós para que mostremos ao mundo também, em relação como a visão deles a respeito do pecado, da justiça e do juízo está equivocada. Meus irmãos, um dia também nós andamos nessas trevas. Um dia também fomos convencidos por esse Espírito do nosso erro em relação à nossa incredulidade em Cristo, conforme as Escrituras.
o nosso erro em relação à nossa justiça, à justiça própria e ao julgamento de Deus sobre nós. Nenhuma conversão, meus irmãos, está dissociada dessas três coisas, porque essa é a obra do Espírito. Não há um convertido verdadeiramente que não tenha tido a percepção em relação ao seu pecado transformada pelo Espírito, em relação ao que é justo diante dos olhos de Deus, em relação ao julgamento de Deus sobre ele. Cristo é quem o envia a nós. O Espírito é o nosso paracleto, nosso consolador, nosso ajudador, nosso advogado e intercessor, meus irmãos. Eu espero que essa mensagem possa ser, como eu disse, um pontapé inicial, um ponto de partida, para que nós possamos buscar, conhecer cada vez mais o Espírito Santo. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande obra que tu realizaste, Senhor. Te agradecemos, Jesus Cristo, pelo envio do Paracleto, daquele que seria nosso ajudador, nosso advogado, nosso intercessor. Aquele que, mesmo nós não sabendo como orar, intercede de forma perfeita por nós, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por essa comunhão que temos contigo e com o Filho por meio do Espírito. E te pedimos, Senhor, aviva teu Espírito em nós, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a odiarmos o pecado, Senhor, e amarmos a tua justiça, Senhor. Nos ajuda a sermos cada vez mais transformados, santificados, Senhor. Que nossa percepção de pecado seja aprofundada, Senhor, cada vez mais. Possamos nos arrepender profundamente em cada pecado, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a confiarmos, Senhor, somente na tua justiça, na justiça do teu Filho. Não entrará, Senhor, nenhum orgulhoso no reino dos céus. Ninguém que se confia, Senhor, na sua justiça própria. E nos ajuda, Senhor, a entendermos, ó Pai, em relação ao julgamento teu para com o mundo e para conosco, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque tu nos livraste das trevas, ó Pai, para a tua maravilhosa luz. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, que enviou o Santo Espírito, nós oramos. Amém.